Quando é que apareceu o UFC na tua vida? Eu fui convidado a participar do primeiro torneio do UFC no Japão. Em 1997. Ok. Foi justamente uma outra situação também, né? Porque eu acredito que eu seja o único lutador de MMA no mundo, no planeta Terra, que lutou com a mesma pessoa 2 vezes na mesma noite. Quer dizer, eu tenho que botar a palavra obrigado a lutar com a mesma pessoa na mesma noite. Então isso é um fato, cara. Porque, vamos lá, você foi convidado pelo UFC para lutar no Japão. Uhum. E já foi contra o Sakuraba? A primeira luta? Sakuraba apareceu 2 semanas, uma semana, ou na semana da luta. Uhum. Na verdade foi o seguinte, estava eu e estava um outro japonês, que eu não recordo o nome, que é complicado, do outro lado estava o Tank Abbott. Tank Abbott. E tinha um japonês chamado Anjo, se eu não me engano. Ok. E esse japonês aqui, não sei por cargas d'água, tiraram ele e jogaram o Sakuraba. Que no caso era o teu adversário? Não já definido, não? Não era. O japonês era o meu adversário. Ok. Só que esse japonês, não sei porquê, foi retirado e substituiu ele com o Sakuraba. Que já foi minha armação nessa época. Isso que eu ia te perguntar. A gente vai entrar nesse assunto depois, né? A razão dos bastidores, na qual foi porque você, para fazer um evento no Japão, vamos dizer que hoje, eu não sei, eu não posso dizer, mas naquela época, como muitas coisas que acontecem ainda no Japão, você tem que ter uma permissão, não do governo, de certas outro coisas tipo de governo. Sim, sim. Governo paralelo, né? Exatamente. Eu chamo do governo de terno preto. Obrigado. Terno preto. Exatamente. Então, a razão na qual estava acontecendo de ter... Mesmo sendo o UFC, já tinha essa coisa dos ternos pretos lá, já comandarem já, né? Sim, tem que ter. Tem que ter. Senão você não consegue. O que aconteceu? Nesse evento só tinham 2 japoneses, que eram os japoneses que estavam no torneio. Um comigo e o outro com o Tank. Sim. Eles lutaram primeiro, se mataram. Entre eles? O Tank lutou com esse japonês. Ah, tá. Então foram 3 rounds, 15 minutos de... Pancadaria franca ali. Os caras não tinham condições de voltar, eles estavam quebrados. Lutou eu e Sakuraba. Só um adendo. Então tua primeira luta já pelo UFC foi contra o Sakuraba? Foi contra o Sakuraba. Caramba, bicho. E o Sakuraba já era o cara lá? Lá ele já era, ninguém sabia. Ele praticamente nacionalmente ele já era. Ele foi inserido ali quietinho, sem que ninguém sabia, exatamente. Aí o que aconteceu? Chegaram para mim e falaram assim, então eu lutei com o Sakuraba, como eu estava dizendo para você, ganhei. Sim. Foi dado vitória. Sim. Fui pro vestiário contentão, falei, se os caras não vão lutar nada, eles tinham levado um substituto, eles tinham levado uma 5ª pessoa. Sim. O UFC tinha levado. E eu sabia, porque eu sabia que o cara estava lá, o lutador estava lá. Eu falei, então acho que eu vou lutar com o substituto. O outro, Afinal, eu e o substituto. Passou 20 minutos que eu acabei de chegar no vestiário, os caras bateram na minha porta, um promotor japonês. Não, você vai voltar, você vai lutar com o Sakuraba outra vez. Eu falei, lógico que luto com ele, dá 2 meses, 3 meses. Não, hoje. Ele falou, como é que é hoje? Como é que eu vou lutar com o cara que eu ganhei? Isso é muita loucura. Nesses 20 minutos que eu tava ali, eles transformaram a minha vitória num no contest. Assim. E tipo assim, qual foi a tua... No meio da luta ali, qual foi a tua opinião da interrupção do Big John? Quem não sabe, só pra galera que tá assistindo aí... O que aconteceu? Eu encurralei o Sakuraba. Sim. E empedrei ele. Sim, sim. Ele caiu nas minhas pernas. A razão do não contest, porque eles disseram, foi pra perna. Ele caiu já metade apagado. Meio cá, Foi por isso que o Big John parou. Isso. Para não, entendeu? Pra preservar a integridade até do lutador. Exatamente. Ali, né? Ele não estava consciente para continuar na luta. Só que ele caiu inconsciente mesmo. Ele assim, caiu meio já estava banana mole já. Sim, entendeu? Sim. Então, se eu continuasse, ele ia apagar. Então, o que aconteceu? Eles fizeram da seguinte maneira. Tiraram a minha vitória, botaram o não contest, e como ele era o único japonês ainda no card, vai voltar para lutar. Já era o Sakuraba dos ternos pretos. Exatamente. Aí, o nosso queridinho. E o que aconteceu, Mike? Eles chegaram
esse promotor veio no meu vestiário e falou, você vai voltar para lutar? Eu falei, não vou. O Carlos, pô, para que vai voltar a lutar, não sei o quê. O meu irmão que estava comigo falou assim, olha só, dá uma olhada no corredor, põe a tua cabeça do lado de fora. Mas quando eu olhei para fora, tava ao vivo e a cores. O quê? O pessoal todo ali, A todo galera, de terno ali, os ternos pretos. ali na minha porta. Que isso? Eu falei, pô, não saio mais Vai daqui. dizer não, Vou dizer não. Pô, não tem Ou como. eu digo sim e saio, ou eu digo não e não nunca sai. mais eu saio. Nem aparece. Aí eu já perdi o foco, já perdi. Foi um dos momentos da minha vida que eu digo pra você que eu fiquei preocupado. Você temeu ali eu um fiquei pouquinho. grilado. Eu falei, cara, eu tô num país que eu não falo a língua, eu não leio absolutamente nada, todos eles são iguais. Sim. Entendeu? Eu não tenho condição. Não, é engraçado, mas se você parar pra pensar, pra onde que eu vou? Não, eu me coloquei aqui, em 2 segundos eu me coloquei no teu Fazer lugar o e quê? imaginei... Não, deixa eu me embora. Loucura. Os caras controlam tudo. Controlam tudo. A razão na qual o evento estava existindo era porque eles permitiram. Sim. Então, aonde que eu tô? Eu tô na mão dos caras. Não Seu tem psicológico ali já tava acabou meu psicológico completamente. Você Eu, fala, pô, eu mas... vi você dizer, desculpa até te cortar, mas vai de encontro ao que você falou do psicológico. Eu vi você dizendo que a luta, o mais importante ali é o psicológico. Eu vi você falando sobre isso uma vez que é quase 80%. Não é quase, é completamente psicológico. Aquela coisinha que as pessoas falavam, 90% é uma coisa, 10% é outra. Isso é uma balela. Isso é mentira. É 100%. E eu não digo pra você só na luta, não. Em todos os desafios que você tem, é psicológico. É psicológico. Não tem como, não existe outra maneira. É a cabeça que manda, é o teu estado mental que vai te mandar. Sim. E ali, devido à pressão ali, e à insegurança que eu fui posto, porque eu não estava suposto. Eu sou lutador, mas ali eu estava... Onde que é direita e esquerda aqui? Não você tava perdidão, é o país dos caras. Aí meu irmão falou, cara, a gente tá numa situação, ou você luta, ou acho que a gente não consegue sair do Japão. Aí eu falei, então, meu, vamos embora. Perdi a luta, o corpo foi, a cabeça não foi. Sim. Perdi. Os caras fizeram aquela festa, não sei o quê, mas de nada. Eu fui direto pro hotel, fiz as minhas malas, faltavam umas 15, 20 horas para mim embarcar, eu fui pro aeroporto. Falei, eu vou ficar no aeroporto. Porque se alguma coisa acontecer aqui, pelo menos tem áreas internacionais. Eu vou, você semi-protegido. Eu fiquei tão inseguro, preocupado com a minha vida, que eu falei, cara, eu vou me embora, eu queria ir embora. E eu demorei a voltar no Japão depois desse evento. Eu demorei bastante a voltar, entendeu? Porque eu fiquei assim, bem chateado, né? Foi uma situação da minha vida que... Deu um trauma, né? Uma experiência que te deu um trauma ali. Eu fiquei... traumatizado. Você sabe quando você se sente inútil? Entendeu? Incapaz, exatamente, seria essa palavra. Incapaz. Eu falei, cara, eu tô numa situação que, né, o bicho vai pegar se eu correr, se eu ficar, não tem para onde ir. Sim. Entendeu? Então foi uma situação assim que, logicamente, nos encontramos. Eu não me lembro o ano que a gente foi para o Japão. Foi quando o King Mon disputou o torneio. Que eu fui treinador dele, hoje ele é um dos treinadores da ATT. Eu fui treinador dele quando ele disputou, eu encontrei o Sakuraba. Aí encontrou o Sakuraba, ele lembrou da luta? Lógico, ele nos abraçamos, não tem mágoa nenhuma não, porque na verdade... Ele não tem tanta culpa, né, vamos dizer assim. Não foi ele que falou, vamos voltar. Exato. Né? Foi justamente a organização. Imagina, 60 mil pessoas assistindo. 60? 60 mil pessoas assistindo. Que pressão. Um japonês já não estava e o outro tinha perdido. Ele era o único ali, né? Ele era o único. Então, meu irmão, os professores falaram, cara, você tem que voltar.